Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Meus queridos, eu não sei se já deram as boas-vindas, porque eu tive um contratempo, mas quero mais uma vez aqui dar as boas-vindas a quem nos visita, quem está vindo pela primeira vez à base. Sinta-se abraçado, acarinhado, sinta-se em casa. Meus irmãos da igreja, aqueles que sobreviveram ao Base Runner de hoje, todo mundo aí bem disposto. Eu estou aqui com uma dor na panturrilha, mas estou vivo, tudo bem, firme e forte. Vamos lá, meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. A gente segue a nossa série de mensagens, cujo tema central é Depois da Escuridão, né? Baseado no livro de Romanos, capítulos 4 e capítulo 5, agora vamos adentrar o capítulo 5, e chegamos ao nosso terceiro episódio. Vamos ter hoje e no próximo domingo, porque estamos no mês que se comemora, é o aniversário da Reforma Protestante, então nada mais conveniente do que abordarmos este livro maravilhoso de Romanos, a carta que impactou o apóstolo Paulo a dar toda aquela reviravolta e perceber que a igreja passava por um momento de afastamento do evangelho. As escrituras então traz o Martinho Lutero, né? Traz Martinho Lutero de volta às escrituras, então acontece tudo que nós conhecemos aí na história. Meus irmãos, seguimos aqui para o nosso terceiro episódio, então abra por gentileza a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, Se você não tem a Nova Versão Internacional, a NVI, você pode ler aqui no telão, ou pode acompanhar a tradução da sua Bíblia, a tradução que você tiver. São poucas as diferenças. Qualquer coisa a gente esclarece aqui durante o nosso sermão. Vamos lá, vamos juntos, sem mais delongas. Vamos remir o tempo, vamos aproveitar esse tempo precioso que o Senhor nos dá para estarmos juntos, adorando ao Senhor e aprendendo mais a sua doce e perfeita e gloriosa e poderosa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção e reverência. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela liberdade de culto, a liberdade de ouvir e de ler a Tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Tu que és Deus de graça, Deus de poder, Deus todo-poderoso, Deus que não precisa, Senhor, de nós, mas por Tua misericórdia nos chamou, Senhor, para sermos coparticipantes da Tua obra nesta terra, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que este Espírito Santo mencionado aqui pelo texto, que vive, que habita na Sua igreja, que está neste lugar, porque nós cremos nisso, sabemos disso, Te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja clara, que instrua os nossos corações, que frutifique em nós, ó Deus, para que possamos Te servir e glorificar o Teu santo nome. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que maravilha. Meus irmãos, quem é da base, quem está nos visitando já vai ficar sabendo, que muitas vezes eu recorro a uma pergunta, né? Perguntas assim para iniciar nosso sermão, a nossa reflexão, porque perguntas elas aguçam nossa mente, né? Aguçam o nosso coração, nos ajuda a nos conectar de alguma maneira no texto, nos pontos que o texto vai nos conduzir ao longo aqui da mensagem. Então lá vai uma pergunta para a gente pensar um pouco, tá? Pensa aí, em quais momentos da sua vida você teve as experiências mais profundas com Deus? Em quais momentos assim da sua vida você teve grandes experiências com o Senhor?
Mas considerando aqui que as experiências possam ter sido muitas, principalmente os irmãos que já têm uma longa caminhada aí de conversão, então são muitas experiências. Eu vou delimitar um pouco o raio aí desse pensamento, para ficar mais tranquilo, mais fácil da gente entender onde eu quero chegar com essa pergunta. Delimitando, essas experiências mais profundas, mais íntimas, mais poderosas com Deus, elas ocorreram em dias maus, ou seja, em momentos de tribulação, ou essas experiências ocorreram em dias bons, em momentos tranquilos, de sossego? Ajudou? Eu vou contar uma experiência, meus irmãos, que eu vivi com um irmão que já descansa no Senhor, mas que ontem ele me veio à mente porque ele fez parte de uma conversa com um pastor que eu conhecia há muito pouco tempo. Estava visitando esse pastor e, não por coincidência, ele era vizinho desse irmão e conhecia muito bem a sua dor. Deus não tem coincidência nessas coisas. Em meio à luta desse irmão contra um câncer severo, entre outras enfermidades que ele já tinha anterior ao câncer, em uma das visitas que eu fiz a ele no hospital, algumas visitas, eu ouvi dele a seguinte frase assim, ó: essa doença foi a melhor coisa que me aconteceu. Aí ele completou, não exatamente com essas palavras, mas foi esse o sentido que fosse na minha mente. As palavras foram mais ou menos assim. Ele completou a frase dizendo assim: se Deus quiser, Ele pode me curar, mas o melhor Ele já me deu. Não fosse o câncer, eu não teria me convertido verdadeiramente. Hoje eu sou verdadeiramente do Senhor. Meus irmãos, certamente aquele irmão, ele viveu as suas maiores experiências com Deus nos instantes de maior tribulação na vida dele, de maior dor, não tenho dúvida disso. Por essa frase, é sobre esse tipo de experiência, meus queridos, experiências profundas, sabe? Experiência real, não estou falando de coisa emocional, estou falando de coisa sensorial, estou falando de experiência real com Deus, que Paulo vai falar nesse texto aqui, experiências conscientes, que ele trata aqui nesse capítulo 5 de Romanos. Nesse trecho da carta, ele parte de um princípio, a gente está vindo aí de uma sequência, né, de sermões, ele parte do princípio, e os seus leitores já foram ensinados que não é possível haver justificação por meio da lei, muito menos por meio das obras. Então, eles, até nesse momento aqui da carta, os seus leitores já entenderam. Os sermões estão todos lá disponíveis, tá? No canal da base você pode dar uma recapitulada. Mas só há justificação por meio da fé, né? Por meio da fé. Então, para fortalecer o argumento, ele vai recorrer àqueles personagens históricos, né, do povo de Israel. Ele vai lembrar de Abraão, ele vai lembrar de Davi, que foram justificados não pelas suas grandes obras, mas porque eles creram na promessa do Senhor. E claro que a promessa de Deus, quando se fala nisso, desde o Gênesis aponta para Jesus Cristo, né, o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, aquele que haveria de morrer, reconectar um povo pecador, descrente, desobediente, a um Deus que escolheu viver com esse povo para a eternidade. Você viveria para sempre com você? Pensa, Deus escolheu viver para sempre com você, por Cristo, né? Cristo em vós, esperança da glória, né? Diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, se não fosse Ele, não haveria nenhuma esperança. Então, considerando que os leitores já compreenderam essa justificação somente pela graça, por meio da fé, né? Sola gratia, sola fide, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Diz isso muito claro. Paulo vai falar agora sobre os benefícios dessa justificação, mas não apenas isso.
Não vai apenas falar desses benefícios, mas de uma necessidade que o crente deve ter, meus irmãos, de vivenciar esses benefícios, de experimentar esses benefícios, ter experiências reais, racionais com a graça. É disso que ele vai falar aqui. É para isso, aqui, ele vai destacar, pela primeira vez, inclusive nessa carta aos Romanos, ele vai citar o Espírito Santo na vida do crente. Então, nesse texto que nós vamos percorrer hoje aqui, nós veremos o apóstolo mencionando pela primeira vez o Espírito Santo aqui, que testifica em nós, meus irmãos, o poderoso amor de Deus. Então, o tema da nossa mensagem hoje é esse aí, ó. Justificados podem experimentar o poderoso amor de Deus. Entenda, esse experimentar não é como você faz uma provinha de alguma coisa, mas é ter experiências, de fato, com este poderoso amor que Ele decidiu nos dar, pela graça, nos presentear. Então, para que nós possamos sair daqui hoje instruídos, né, sobre essa verdade bíblica, à luz da carta de Paulo aos Romanos, e também possamos, de fato, ansiar a ter experiências profundas. Por isso que nós vamos trabalhar esse texto, experiências profundas com esse amor divino que nos tirou das trevas, né, para a maravilhosa luz. Tudo bem? Até aí? Deixa a tua Bíblia aberta aí em Romanos, capítulo 5, é importante, meus queridos, lembrar que Paulo está falando de salvação, né? Está falando de salvação, justificação. Só que para muitos, quando se fala em salvação, a gente pode pensar que ele está falando de um benefício futuro, quer dizer, nós seremos salvos, vamos ser salvos, vamos colher o fruto dessa salvação somente lá na frente, né? Quando Cristo voltar, enfim. Mas justificação não aponta só para onde nós iremos, isso é muito importante, ele vai detalhar isso. Mas a justificação que nós já temos em Cristo Jesus, ela faz diferença para a gente hoje, meus irmãos, nos nossos dias, no tempo presente, sobretudo na maneira como nós nos comportamos diante das dores, diante das tribulações, diante dos dias maus. Então, essa justificação já se torna presente e ela se manifesta da maneira que nós agimos, muitas vezes. Então, não é algo que aponta somente para o futuro. Então, considerando esse princípio, após explicar a justificação somente pela fé, e não pela lei, muito menos pelas obras, Paulo vai focar agora nos benefícios dessa justificação que recebemos em Cristo, né, pela fé. E ele começa destacando uma mudança de estado do crente perante Deus. Há uma mudança de chave. A justificação nos traz paz com Deus, algo que não havia, agora há paz com Deus. Olha o que diz o versículo 1 aí do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o texto diz paz com Deus, e não paz de Deus, a paz de Deus. A gente pode associar essa paz de Deus, por exemplo, a ter um coração sossegado, a ter um coração contentado, tranquilo, em meio às tribulações desse mundo. É aquela paz que nós experimentamos nos dias maus, nos dias de problema, aquela paz que excede todo o entendimento, mencionada lá por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, essa paz de Deus, né? Pois bem, a paz com Deus significa, assim, diretamente falando, não estar em guerra com Deus, é diferente. Ou seja, cessaram as inimizades aí, as inimizades entre Deus e aqueles que são justificados pela fé. Veja bem, a guerra continua com os demais. Aqueles que são justificados pela fé, eles agora têm paz com Deus, ou seja, não estão em guerra. A paz de Deus tem relação com a hostilidade que nós temos com o mundo. A paz com Deus é esta relação com Deus, ou seja, a ausência da guerra, a ausência da inimizade ou de conflitos com o nosso
Senhor. E essa paz, ela independe de nós estarmos com o coração tranquilo, contentado. Ela independe disso, é algo que vem exclusivamente da graça, ou seja, da vontade soberana de Deus, de nos reconectar com Ele. É uma paz que, essa paz, ela não é tirada, porque quem pagou o preço por ela, pagou um preço perfeito. Então, ela independe até de eu estar bem ou não. Vamos entender melhor isso. É importante a gente compreender bem que essa mudança de estado, aí, essa mudança de chave, antes eram inimigos de Deus, né? Éramos inimigos de Deus, afastados pelo pecado. Agora nós somos então reconciliados, apesar de ainda sermos pecadores. Então tem esse mistério aí. Isso é graça, meus irmãos, isso é graça. Antes estávamos desconectados por causa do pecado, agora continuamos sendo pecadores, mas estamos reconectados por Ele, justificados pela fé. Aleluia. Então, para entender melhor, é preciso explicar uma coisa importante aqui, meus irmãos, sobre desobediência. A desobediência à palavra de Deus. O que ela faz com a gente? Quando nós desobedecemos a Deus, meus irmãos, duas coisas acontecem. Duas coisas. Primeiro, o pecado, isso é instrutivo, tá? O que Paulo está fazendo aqui. O pecado não é apenas uma infração da lei do Senhor, porque esse conceito está correto. Quando eu peco, eu estou infringindo a lei do Senhor. Mas não é apenas isso. E aqui é que está o pulo do gato. Agora eu gosto muito de gato, fico falando de gato toda hora. Mas aqui, não é só infringir a lei do Senhor, mas é uma maneira de o homem se colocar no lugar de Deus. Eita, pastor, porque eu peco, eu estou me colocando no lugar de Deus? Vou explicar. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós estamos reivindicando uma espécie de soberania sobre a nossa vida. Tipo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não é assim? Pouco me importa o que a lei do Senhor me diz. A vida é minha. Eu tomo as minhas decisões e eu vou pecar. Acontece que Deus se declara, por meio da sua palavra, rei sobre a nossa vida. O que acontece aí? Sempre que dois lados reclamam um reinado, o que acontece? Guerra. Então, a primeira coisa que a desobediência faz com a nossa vida é esse estado de guerra com Deus. Tem um pregador famoso que diz, abre aspas, que nós somos reizinhos, né? Porque nós somos filhos do rei. Esse tipo de heresia palatável, né? Fácil do homem carnal gostar de ouvir, né? Só que a Bíblia ensina exatamente o oposto disso, é uma heresia. A Bíblia nos ensina que só há um rei soberano e todo-poderoso, e evidentemente que esse rei não somos nós, óbvio, né? Então, o primeiro ponto, a desobediência nos causa isso, nós nos colocamos no lugar de Deus. Segundo, a nossa desobediência significa que existe um problema de relação aí entre Deus e nós. Não se trata de uma simples questão de hostilidade da nossa parte. Paulo é muito claro quando ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a situação é mais complicada. Romanos 1, 18 diz assim: portanto, a ira de Deus revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Esses homens ímpios, que ele se refere aqui, sobre eles recai a ira de Deus, éramos nós, antes de sermos justificados. Então vê que o pecado, de alguma forma, atrai para nós essa condenação. Então fica claro, embora seja duro de ouvir aqui, que existe uma sentença soberana contra nós, ímpios, e ela não pode ser ignorada. Não pode ser ignorada. Se somos justificados pela fé, mas continuamos vivendo no pecado, bota em xeque a nossa situação, se estamos mesmo justificados, ou se estamos, de alguma forma, nós estamos de uma forma muito óbvia, desagradando a Deus. Embora não estejamos ali perdendo a nossa salvação, há um estado de inimizade, há um estado de hostilidade, embora não mais condenatório, mas não estamos, com certeza, alegrando a Deus. Uma dívida, ela não desaparece assim. Tem gente que acha, né? Tem uma dívida e acha, vou orar, se o Senhor tira essa dívida. Não vai tirar, isso não vai acontecer. Deus é justo, se você se endividou, você vai ter que pagar a sua dívida, não tem outra solução. Ele pode prover como você pagar, mas a dívida não vai sumir.
É preciso que aconteça alguma coisa, né? E nós não temos nada o que nós possamos fazer para pagar a nossa dívida com o Senhor. E o que isso deve valer para nós, pastor? Né? Que nós não podemos, meus irmãos, simplesmente ignorar o verdadeiro rei. A gente não pode sentar num trono que não é nosso, achar que nós temos o controle da nossa vida. A gente não pode fazer absolutamente nada para mudar a nossa natureza caída, nada é nada mesmo. Não temos em nós mesmos como restabelecer a paz com Deus. Nós necessitamos que se torne verdade o que diz as Escrituras, aqui mesmo nesse capítulo 5 de Romanos, versículo 10, olha aí na tua Bíblia o que diz, olha, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, aleluia, ou seja, foi Cristo que fez. Paz com Deus não é algo que nós conquistamos, não é, mas nós recebemos por meio da graça. Uma vez justificados pela fé, nós temos assegurados essa paz com Deus, aleluia. Aqui alguns estudiosos, eles entendem, considerando que Paulo está ao mesmo tempo pregando, mas também está ensinando, então eles entendem que aqui é uma exortação, embora uma exortação branda, né? Paulo de vez em quando pega pesado, mas aqui ele fez uma exortação suave, pode dizer. Quando ele diz assim, que nós temos paz com Deus, é como se estivesse dizendo assim, ó, uma vez justificados pela fé, nós devemos ter paz com Deus. Percebe que há uma exortação suave, ou seja, se nós somos pessoas de fé, não nos cabe estar em guerra com Deus, contra Deus, mas sim desfrutarmos desse estado de paz com Ele. O apóstolo está falando aqui, meus irmãos, de uma nova relação que há entre aqueles que são justificados com Deus agora e antes eram ímpios. E aí isso deve nos fazer refletir, meus irmãos, em que situação está o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos em paz com Ele ou em guerra contra Ele? A resposta certamente está na maneira como nós estamos vivendo. E aí essa resposta fica aí por conta de cada um buscar em si mesmo a resposta. Aí depois que Paulo frisa essa paz com Deus como fruto da justificação, ele vai destacar a porta que a justificação nos abre, né? Essa porta que ela abre por meio da graça, mediante a fé. A justificação, meus irmãos, nos dá acesso a Deus. Olha o que diz o versículo 2, parte A só. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, ou seja, estamos firmados, estamos garantidos. Esse acesso mencionado por Paulo aqui vem do grego prosagoge, a palavra é essa mesmo, que significa introduzir alguém na presença de um rei. É como você receber uma autorização especial, um bilhete, um convite, uma permissão para você entrar na presença de um monarca muito poderoso. Esse acesso do grego significa tudo isso aí, não é um simples acesso, tá? Em suma, nós podemos aqui, baseado no que Paulo está dizendo, nos aproximar de um trono, mas não uma simples chancela para chegar na frente do rei, não, há uma autorização melhor. A gente pode ter um relacionamento com esse rei, a gente pode se tornar amigo desse rei, ter ali um contato com ele. O que nos possibilita isso? A graça, meus irmãos, acesso concedido, uma posição favorável, não há mais barreiras, a partir da qual aí, deste acesso, nós podemos então desenvolver essa relação com o Senhor. Glória a Deus. É Cristo, meus irmãos, somente Ele, aquele que nos dá esse acesso. Somente Cristo nos conduz ao interior da sala do trono real. Efésios capítulo 2, versículo 18 diz: por meio dele, tanto nós como vocês, Paulo diferenciando os judeus de gentios, né?
temos acesso ao Pai por um só Espírito. Efésios capítulo 3, versículos 11 e 12. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Aleluia. Meus irmãos, por intermédio de Jesus, nós podemos não apenas adentrar na sala do rei, mas nós permanecemos ali. Essa outorga que Jesus nos dá é de entrar e permanecer. Uma vez justificados, nós estamos ali vivendo continuamente na sala do trono, não importa onde nós estejamos neste mundo aqui, fisicamente, existe uma verdade espiritual que nos posiciona na presença do Senhor, desde já, continuamente, só que esta realidade ainda será plena na eternidade, porque se Cristo vive em nós, também vive em nós a esperança da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. É dessa certeza aqui, meus queridos, dessa experiência sublime, lembra? A gente está falando de experiência, que fortalece, né, o nosso coração, fortalece a nossa mente, que Paulo está falando daquela igreja lá, aquela igreja de Roma, e claro, está falando com a gente esta noite, né, meus irmãos? A palavra-chave agora aqui é esperança, mas não é uma esperança qualquer, não é uma esperança qualquer, olha só, justificados nós temos a esperança da glória de Deus. Parte B do versículo 2 diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, termos a esperança da glória de Deus é uma clara antecipação, podemos dizer assim, do compartilhamento da glória futura, a glória que nós teremos na eternidade. A palavra esperança tem um pequeno problema aqui, porque no português ela deixa um pouco a desejar aqui nesse caso, porque esperança pode ser confundido com alguma coisa que nós esperamos com uma certa expectativa, mas que de repente pode não acontecer, né? Tem gente que espera muito, de repente viajar para Paris, mas não sabe se vai ter dinheiro e tal. Então, esperança de ganhar na loteria, espero que, claro que ninguém aqui, né? Eita, glória. Mas é aquilo que pode acontecer, inclusive dificilmente vai acontecer, mas a esperança, né? Aquela última que morre, né? Para de jogar, meu irmão, não perder a viagem. Meus irmãos, então a esperança ela tira um pouco, o português ela tira um pouco do sentido do grego aqui, porque aqui o grego implícito, o termo é elpis, que indica um tipo de esperança que é sinônimo de convicção, de certeza, tipo aquele conceito lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, sobre a fé, né? Certeza da coisa que se espera, convicção. Então está mais ligada a isso. Então a esperança cristã, ela não é uma simples aspiração, uma expectativa, mas é uma certeza carregada de esperança. Então veja que Paulo já falou da paz com Deus, do acesso que a justificação nos traz, né? Então, munidos já desses benefícios, eu tenho paz com Deus, eu tenho livre acesso a Deus. A esperança agora, ela traz uma certeza, não é uma expectativa, eu já tenho isso, já tenho, pela graça. Então a igreja, meus irmãos, precisa compreender, e precisa não apenas compreender, precisa viver essa certeza como algo extraordinário. Nós temos a esperança da glória, lê-se, nós temos a convicção para onde nós vamos. Nós temos paz com Deus, nós temos livre acesso ao Senhor e temos a convicção. A igreja precisa viver isso como experiência e não como um conceito, não como algo assim, tal. Não, é uma experiência, é disso que ele está falando aqui. Se hoje, meus irmãos, um simples lampejo da presença de Deus que nós temos às vezes no culto, que aquilo nos emociona, aquilo, a gente sente aquele poder, quando num momento de oração, né? No momento em que nós estamos lendo as Escrituras, que a gente sente a presença do Senhor, sente o Espírito Santo, se isso já é extraordinário, imagina estar eternamente na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança, lê-se, essa é a nossa certeza. É isso que Paulo está falando aqui, aleluia. Paulo está dizendo que em Cristo nós temos essa convicção
não é uma esperança de algo que pode acontecer, não, já aconteceu, nós já recebemos acesso à sala do trono. Escuta o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, só escuta: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós já temos a plena confiança pelo sangue de Jesus, já aconteceu. Glória a Deus. Meus irmãos, um dia nós viveremos essa experiência plenamente, mas desde já, nós podemos buscar ter experiências profundas, experiências reais com o Senhor. Como, pastor? Pela oração, pela meditação nas Escrituras, com certeza. Não, estou falando daquelas coisas, tem um arrepio, não é isso não. Arrepio você sente até quando ouve uma música bacana, que lembra alguma coisa. Falando, você achar que o Espírito Santo é um arrepio, chega a ser quase um absurdo. Estou falando de experiências verdadeiras, não sensoriais. É disso que Paulo está falando aqui. Não que o Espírito Santo não possa trazer um arrepio, mas eu estou falando de algo mais profundo, né, meus irmãos? Paulo está falando de benefícios maravilhosos que a justificação traz para a nossa vida, não é? Só que a vida é complexa, a vida não é fácil. Neste mundo a vida é difícil, inclui dores, claro, inclui também dias bons, evidentemente. Só que quando os dias são bons, experimentar os benefícios da justificação parece mais fácil, né? A gente experimentar essa paz com Deus, o acesso, quando os dias são bons. Mas quando os dias são maus, a coisa aperta, né? Fica mais difícil. A paz com Deus já fica mais estranha, né? E aí, meus irmãos, será que faz diferença isso? Será que faz a diferença essa paz com Deus, esse livre acesso, essa certeza da glória futura quando está no dia mau? Faz toda a diferença, meus irmãos. E aí o texto vai nos mostrar que a justificação, ela nos dá uma nova visão sobre a dor. Olha o que diz os versículos 3 e 4 aí, ó. Não só isso, mas, lembra que a gente está vindo, nos gloriamos, né? Esperança da glória. Aí diz assim, mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha ela aí de novo. Paulo acabara de apontar para a certeza de um futuro glorioso, né? Esperança da glória, mas aí rapidamente ele trata de retornar à realidade desse mundo, para que o crente saiba, meus queridos, que as tribulações não devem ser uma razão para os crentes perderem o foco, né? E a esperança. Então ele vai, mas ele, peraí, agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós nos gloriamos também nas tribulações. Então ele diz, nos gloriamos na esperança da glória, e no versículo 3 ele vem, mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, além de todos os benefícios que nós temos, a paz com Deus, o acesso, a esperança da glória, todos esses benefícios aí, não percam o foco, eles permanecem conosco, a gente não perde nos nossos momentos de aflição, e mais, eles nos ajudam a vencer, eles nos ajudam a ter alegria, apesar da dor. Muda, né? Quando a gente explica, Paulo não diz aqui para a gente ficar feliz, não é isso, por causa das tribulações, não é isso que ele está dizendo, olha o texto, não diz por causa, isso seria masoquismo, né? O que ele está dizendo? É importante destacar, antes da gente explicar, um equívoco, que às vezes transforma a tribulação em obras. Isso aí é um problema, né? Como se fosse um outro tipo de justificação pelas obras. Porque algumas pessoas têm a sensação de que Deus nos deve, ou deve um favor, ou uma aceitação, porque nós tivemos uma vida muito difícil. Então, porque sofremos demais, só isso já é suficiente para Deus ter misericórdia de mim e me salvar. Não é isso. Não é isso não, porque aí a gente está transformando a tribulação, a nossa dor, numa justificação por obras. Deu para entender? Então isso também é um equívoco.
O cristão, meus irmãos, ele deve se gloriar na tribulação, não por causa, mas na tribulação, no sentido de que ele sabe que o sofrimento é parte do plano de Deus e que de alguma forma, de alguma maneira, vai trazer resultados benéficos, espirituais. Em Cristo, o nosso olhar, ele passa, em Cristo, passa através, né? Ele atravessa a tribulação e aí ele vai focar na esperança, ele vai focar na certeza, na convicção. Então, o crente em Cristo, ele descansa no conhecimento bíblico, né, de que as dores, as tribulações vão trazer crescimento na fé. Vão trazer crescimento na fé. O texto está falando disso, justificação pela fé. A gente tem que sempre lembrar que Paulo está falando de como a tribulação aqui pode afetar a vida dos justificados pela fé. É esse o público dele aqui, né? Então, como a tribulação pode afetar a vida desses justificados pela fé? Pela fé, estritamente pela graça, né? E não pelas obras. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer uma coisa, ele vai usar um texto, uma forma de texto, que ele inclusive repete em Romanos mais na frente, que teólogos como Tim Keller vai chamar de reação em cadeia. Olha só, que ele vai explicar. Versículo 3 vai dizendo assim: a tribulação produz ou leva à perseverança, né? Perseverança aqui é o mesmo de determinação, mas uma pessoa determinada, uma pessoa perseverante, ela está determinada a atingir o alvo, né? Pensa num atleta que treina, o alvo é vencer, ou pelo menos ter ali, vencer os seus próprios limites, né? Está determinado a isso. Então, essa perseverança é alguém que está determinado. Nesse caso aqui, meus queridos, a tribulação, ela nos traz o quê? Traz foco. Ela nos traz foco. Ela nos ajuda a nos concentrar no que é de fato importante. Quantas vezes, meus irmãos, em meio à dor, a gente consegue ter uma visão muito clara do que é importante, do que realmente importa. Não é na dor que a gente vê isso. Gente, agora eu dava valor para tantas coisas, agora eu estou entendendo o que realmente é importante. Não é? É disso que ele está falando aqui. Versículo 4, seguindo aí esse efeito em cadeia, essa perseverança ou determinação produz aprovação ou um caráter aprovado. Aqui Paulo vai destacar o valor que passa pela experiência agora. Agora aqui é prova, né? Aprovação. É a confiança de quem viveu de fato algo real, uma prova do caráter cristão. Nosso caráter cristão é provado, não é? Mas está falando de algo que foi até o limite, né? E aí essa pessoa vai até o limite e persevera na fé. Quem atinge esse estágio, meus queridos, experimentam um equilíbrio espiritual, que só a experiência pode dar. Esse tipo de experiência. Perseverança. Caráter aprovado. Experiência com Deus. Nesse ponto aqui, a tribulação nos ajuda a fixar os olhos em Deus. Em Deus e naquilo que é prioridade, aquilo que é prioridade na nossa vida, meus irmãos. E aí, por fim, o efeito em cadeia aqui vai dizer que o caráter aprovado leva à esperança. A esperança nós já vimos, né? É a certeza sobre a qual Paulo está falando aqui, né? É a convicção dos frutos da justificação, qual sejam, repetindo, a paz com Deus, acesso a Ele e a esperança da glória futura, aleluia. Então, esse efeito em cadeia a tribulação causa em nós. Às vezes nós nos apressamos em pedir para Deus tirar a tribulação. Se a gente considerar o efeito em cadeia, o final dessa tribulação, bem que é a esperança. Como a gente vai ter uma perseverança, como a gente vai ter o caráter aprovado e a esperança sem passar por tudo isso. Então, às vezes a gente precisa ter calma, muita calma e focar no que é prioridade e focar nos planos de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, aplicando agora para a nossa vida, a tribulação ela vai eliminar outras fontes além de Deus, nas quais nós podemos descansar a nossa confiança. Então são nesses momentos que os justificados pela fé, eu não estou falando das pessoas que não entendem, estou falando dos justificados pela fé, eles fortalecem a esperança e o foco, na certeza de que em Cristo nós não estamos mais em guerra com Deus. Em Cristo nós temos acesso direto ao Pai. Em Cristo nós temos a esperança da eternidade com Ele.
Aleluia. Em meio à tribulação, tudo isso vem na mente dos justificados, né? Então a tribulação, no fim das contas, ela nos leva, meus queridos, ao único lugar onde nós encontramos esperança real, experiência real, certeza real. Que lugar é esse? Deus. Deus. Aí alguém pode estar ouvindo essa palavra e pensando assim: será que tudo isso é verdade mesmo? Ou é apenas fruto de um desejo humano? Fruto do coração do homem que quer acreditar nisso? Será que Deus me ama mesmo dessa maneira, tão especial assim? Será? Meus irmãos, é importante a gente dizer que a Bíblia não é um livro de autoajuda. Bíblia não é um livro de autoajuda, não é um livro de conhecimento que visa estimular vocês pensamentos bons, pensamentos positivos. Não é isso. A palavra de Deus é um livro que nos conduz ao conserto para a salvação. E os mistérios que estão aqui revelados, meus queridos, eles não são para todos compreensíveis, não é assim. Isso é compreensível para aqueles que recebem uma capacitação do Espírito Santo para tal. Não é o nosso intelecto, nem a minha capacidade de entender letras e frases e capítulos. É algo além disso. É uma capacidade sobrenatural, espiritual, que vem do próprio Espírito Santo, para que a gente consiga entender esses mistérios. Sim, é para os que creem, é para os que creem. Então, a resposta para os que creem, a pergunta: será que Deus me ama dessa maneira, assim, tão especial? A resposta é sim, Ele ama. Ele ama. E para finalizar, meus irmãos, aqui, no versículo 5, a gente vai aprender que a justificação, ela atesta o amor de Deus por nós. Olha o que diz aí o versículo 5, diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Versículo 5 aqui nos diz que nós podemos saber que Deus nos ama, em razão da experiência que os justificados podem ter do seu amor. Ele diz: a esperança não nos decepciona, porque eu tenho uma convicção disso, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas como se dá esse derramar do amor de Deus? A continuidade do texto responde: por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que Paulo está explicando aqui para aqueles leitores ali, e obviamente para nós também? É que todo cristão, meus irmãos, tem dentro de si uma experiência viva do amor de Deus. Aleluia. A linguagem que ele vai usar aqui pode mostrar uma experiência muito forte que nós temos, mas também experiências doces, experiências gentis. Geralmente são assim, as experiências que nós temos com o Espírito Santo. Nesse caso, o que a gente deve entender? Que quanto maior for essa nossa experiência interior, quanto mais nós buscamos essa intimidade com o Espírito Santo, que habita no crente, que habita a igreja, maior é a certeza do amor de Deus por nós. Menos eu vou ter algum problema com isso, com essa convicção. Vou explicar melhor agora esse versículo 5, recorrendo aos 3 versículos subsequentes que vem aí, 6, 7 e 8, e ao mesmo tempo a gente já vai caminhar para a nossa conclusão, mas eu quero que você acompanhe depois na sua Bíblia. Olha, aí eu vou resgatar aquelas perguntas que eu fiz, para a gente caminhar para concluir, e explicar esse versículo 5 melhor, mas usando os 3 versículos que vêm subsequentes. Será que tudo isso é verdade mesmo, ou será que isso é coisa da minha cabeça? Será que é algo que eu quero acreditar, é algo do coração do homem? Será que Deus me ama mesmo dessa maneira tão especial? Versículos 6 a 8, meus irmãos, nos ensina que nós podemos saber que Deus nos ama por causa da morte de Cristo na cruz. Olha o que diz o versículo, acompanha na tua Bíblia, se eu não peguei esse texto aqui. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Vou explicar, tá? Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Versículo 6 diz aqui, né? Quando nós éramos fracos, ou seja, pecadores, nós éramos
ímpios, estávamos afastados de Deus. Cristo morre por nós. O Rei prometido de Deus abre mão da sua glória para morrer na cruz em benefício de um povo que o rejeitava, o rejeitou. Então Paulo está aqui defendendo o seu argumento, meus irmãos, dizendo que todo crente precisa ter muito claro isso na sua mente, o que Cristo fez por nós na cruz. Precisa ter isso claro, tem que lembrar isso todos os dias, na hora que a gente acorda, na hora que durante o dia, quando a gente vai dormir, quando a gente vai pecar, para que isso seja motivo suficiente para a gente nos controlar e para lutar contra o pecado que Cristo fez por mim, quando nós ainda éramos pecadores. Versículo 7 aqui vai dizer o seguinte, que diz que é preciso uma pessoa muito especial, uma pessoa muito amorosa, uma pessoa diferenciada, para morrer, para salvar um pecador. É muito difícil, diz o texto, alguém morrer no lugar de um justo. Esse justo aqui, meus irmãos, no caso aqui, é alguém que foi justificado pela graça, não porque era bom, não porque ele era bonzinho, porque ele tinha boas obras. Esse justo é isso aí. Talvez se esse justo, continuando o texto, no versículo 7, se esse fosse uma pessoa boa, até se justificava, mas não era o caso. Até poderia acontecer, mesmo assim é difícil, você morrer por outra pessoa. Aí o versículo 8 vai dizer o seguinte, que o único gesto, aqui está a resposta, o único gesto que prova de forma irrefutável que Deus nos ama, sendo nós ainda pecadores, é o quê? Cristo escolheu, pela vontade do Pai, morrer por mim e por você. O que Paulo está segurando aqui, meus irmãos? É que vocês podem saber, objetivamente, sem sombra de dúvida, que Deus te ama. Mesmo que as tribulações venham, que as dores desse mundo venham, mesmo que tudo venha tentar convencer você do contrário, né, que negócio de igreja, que Jesus, isso é tudo besteira, se você tem o Espírito Santo em você, nada disso vai mudar a convicção que as Escrituras dizem hoje para você e te lembra, talvez faltou lembrar, talvez você precisava ser lembrado disso. Deus te ama por causa do que Cristo fez na cruz por você. Pelo sangue de Jesus, meus irmãos, foi selada a nossa paz com Deus para sempre. Paz com Deus, com o seu povo. Pelo que o Senhor fez na cruz, nós recebemos livre acesso à sala do trono, aleluia. Não só para ter acesso, mas para ter um relacionamento com o Senhor, pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pela morte de Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, louvado seja Deus, nos capacitando a ter uma nova visão sobre as tribulações, né? A gente olha para a tribulação e vê que ali ela vai produzir em nós a perseverança, que vai produzir em nós um caráter aprovado, que vai produzir em nós a esperança, que é a convicção, aleluia, aleluia. Essa esperança é a convicção de que Deus nos ama profundamente, e nada pode mudar esse amor, nada pode mudar esse amor. Meus irmãos, justificados podem experimentar o poderoso amor de Deus. Saiba disso, creia nisso. Que a fé que nos justifica, meus irmãos, nos fortaleça, né, essa certeza todos os dias, porque o mundo tenta roubar essa certeza de nós. Que essa fé que nos justifica pela graça fortaleça em nós a esperança, né, essa convicção deste amor que nós não temos nem como medir, mas é um amor ali cravado na cruz do Calvário. Que essa convicção seja forte e firme na nossa vida, até que o Senhor volte, que seja breve. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Obrigado por esse amor que não conseguimos medir, mas podemos entender quando olhamos para a tua palavra, Senhor, porque tu revela o seu amor por meio das Escrituras. Tu usa homens como o apóstolo Paulo de uma forma tão sublime, Senhor. Educar aquela igreja de Roma e nos instruir também esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz, que sela a nossa paz com Deus, tira a inimizade, nos afasta, Senhor, daquilo que nos separava do Senhor.
pelo sangue derramado, Senhor, que nos dá livre acesso hoje ao Senhor. Somente Cristo pode nos levar na presença de Deus, não há outro caminho, Ele é o único caminho, verdadeiro, vivo caminho, como nos ensina a carta aos Hebreus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esperança na glória, podemos experimentar a Tua presença, podemos experimentar a presença contínua na sala do trono com relacionamento contigo desde já, porque isso já aconteceu, já está selado, mas teremos, Senhor, chegará o dia em que viveremos plenamente essa experiência, Senhor, contigo para a eternidade. Muito obrigado pelo que Cristo fez na cruz, pelo que Ele fez na cruz, Senhor. O Espírito Santo habita a Tua igreja, nos capacitando a perseverar, Senhor, nos capacitando a ter um olhar diferenciado sobre a tribulação. Senhor, quantos irmãos aqui devem passar por momentos difíceis nesse momento, mas, Senhor, que a Tua palavra seja luz para os seus caminhos, seja luz para a sua mente e seus corações, para que vejam a tribulação pela ótica de Cristo. É a ótica que nos faz ver além da tribulação e ver a esperança. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, possamos frutificar aquilo que recebemos e aprendemos esta noite, para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.